Língua Portuguesa com a professora Ayrton Xavier, professora Daerim Carlos Rios, e aí a professora do quem? Dos primeiros anos do ensino médio semi-integral. Vamos lá para o nosso conteúdo de aula de hoje. Então, o que é que nós vamos aprender um pouquinho hoje? Sobre gênero textual, certo, gente? Qual o gênero específico que nós vamos aprender? Um gênero que nós estamos tendo muito contato nesse período histórico que nós estamos vivendo, nesse período de pandemia, que é o texto de divulgação científica. Quase todos os dias estamos sendo bombardeados por textos de divulgação científica em vários meios de comunicação. E aí, para que a gente tenha conhecimento sobre qual é esse gênero, o que é que ele é, como ele é, nós temos que pensar o seguinte: o que é divulgação científica? Então, vamos pensar comigo aqui, vamos raciocinar junto com a professora. Olha só, começa pensando aqui por esses termos de forma isolada. Deixa eu colocar aqui uma canetinha para ajudar aqui a mostrar a vocês. O que é divulgação? Não é isso? Pensa aí. Divulgação vem de divulgar, não é isso? De trazer à tona, de apresentar. Então, algo que será apresentado. E se é uma divulgação científica, é algo ligado à área do conhecimento científico, da ciência. Logo, se tem a ver com a ciência, ele é fruto de estudo e de comprovações. Então, vamos aqui ver divulgação científica. É grosseiramente mesmo que popularização da ciência. Então, pense nisso aí. Para caracterizar atividades que buscam fazer uma difusão do conhecimento científico para públicos não especializados, que é o caso da grande maioria das pessoas que têm acesso a esses textos. Olha, para quem pensa assim, é mesmo, professora, esses textos aí estão muito comum na pandemia. É novo, não é, professora? Igual o vírus? Não. A divulgação científica iniciou-se há mais de 5.000 anos. Há mais de 5.000 anos o homem vem aí divulgando suas descobertas científicas. E vamos pensar uma coisinha. A qual tipologia textual pertence o texto? Olha as interrogações aí. Vocês lembram? Não, vocês lembram. Vocês estão de parabéns, vocês lembram sobre a aula de tipos textuais. Na aula de tipos textuais eu apresentei para vocês 5 tipologias. E lembra de uma coisa, gente. Todo gênero textual, por suas características composicionais, de composição, de forma, de estrutura, vai pertencer a uma tipologia. E aí, o texto de divulgação científica pertence a qual? Olha aí ao texto expositivo. Por quê? A sua organização, a sua linguagem, né? E aí, olha, o texto expositivo, ele pode apresentar uma instrução, uma informação, descrição de uma ideia ou de um fato, conceituação, definição. Pode vir isso de forma enumerada, por exemplificações, por dados estatísticos que possam comprovar o que vem sendo falado, fazer também comparação. E olha o próprio nome expositivo. Pensa mais um pouquinho aí. É do verbo expor, apresentar. Sabendo disso, resiste em algo. Se o texto é expositivo, o emissor, que é aquele que emite, seja, no caso, o autor, o locutor, olha como tem vários termos para chamar aquela pessoa que está nos trazendo a informação. Ele vai trazer a informação sem colocar seu ponto de vista, porque é um texto que apenas expõe, apenas apresenta. Ele coloca lá o fato. E a finalidade comunicativa do texto de divulgação científica? Por quê? Todo gênero, todo texto, ele é escrito com para quê? Para que esse texto foi escrito? Olha, gente, porque ele pauta-se em quê? Pela divulgação de conhecimentos acerca do saber científico, assemelhando-se, portanto, com os demais gêneros circundantes no meio educacional como um todo, entre eles o texto didático, a gente lembrar do nosso livro didático, porque o livro didático ele nos apresenta fatos, não é? Ele não vem colocando ali um ponto de vista, é a apresentação de fatos. Verbetes enciclopédias ou verbetes de dicionário, que é você consultar lá o significado daquela palavrinha. Então, ali é apresentado a você o significado da palavra de forma clara e objetiva. Olha o exemplo que eu trouxe um texto. Então, olha, foca aí, pessoal. Olha esse exemplo
para que a gente possa compreender. Primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção, a forma do texto é em verso ou é em prosa? E aí, sei que vocês sabem essa resposta. É em prosa, né, gente? Texto em prosa. E aqui nós temos o título do texto. E eu quero que vocês se recordem aí da diferença do título e tema. O título é o nomezinho que eu dou ao texto. O tema é o assunto abordado. Então, aqui, ó, o impacto da pandemia na vida das pessoas. E nós temos aqui esse subtítulozinho aqui, ó, uma frase como subtítulo, que tem uma função aqui no texto. Essa função aqui, esse texto, esse subtítulo tem, é de chamar nós, leitores, para o conteúdo do texto, incentivar para que a gente continue a leitura. Tanto é aqui, ó, que ele vai iniciar também com o verbo no imperativo, que é aquele verbo que dá ordem, entenda. E também, esse subtítulo aqui, esse recurso de chamar o leitor ao texto, poderia ser feito em forma de pergunta também, para que nos deixasse curioso para ver a sua resposta no decorrer da leitura do texto. Mas vamos lá. Entenda como a sociedade está tendo que se reinventar para lidar com esse momento. A pandemia do coronavírus Covid-19 tem mudado o cenário social nos últimos dias e trazido impactos de várias ordens à vida das pessoas. A desigualdade material e imaterial, maior problema do Brasil, se agudiza e isso mostra como temos acesso muito diferentes aos serviços de saúde, à informação, aos cuidados e ao autocuidado. Observa a professora e psicóloga social do Programa de Ciências Sociais da Unicinos, Marília Veronese. Segundo ela, nesse momento, o mais importante é cuidar de si e do outro, ouvir e ser ouvido, e fortalecer-se nos vínculos de afeto e aprendizado mútuo. É muito importante fomentar a interajuda, a conversa e diálogo por meios virtuais ou à distância segura, pois precisamos mais do que nunca de amparo. Somos seres relacionais e de vínculos. Desde que nascemos, estabelecemos vínculos socioafetivos ou sequer vingaríamos como espécie. Nossa cognição funciona articulada com nossos afetos, explica Marília. A psicóloga social acredita que é fundamental que nos apoiemos, conversemos e peçamos ajuda. Com as tecnologias de comunicação, isso é possível à distância, a não ser para quem não tem acesso a elas, o que nos leva de volta ao problema da desigualdade, pondera. A professora espera que após essa pandemia fique claro o quanto é importante investir na área da saúde e que as pessoas compreendam a importância da solidariedade e fortaleça o senso de interdependência, um sentimento vivo de solidariedade, que a sociologia chama de solidariedade orgânica. Eu coopero porque é bom para mim e para o outro, porque é racional cooperar. Também é relevante que entendam e valorizem mais a pesquisa, o conhecimento científico, porque é ele que precisa ser acionado nesses momentos críticos, afirma. E aí, quais são as características que nós encontramos nesse texto que nós acabamos de ler, que é texto de divulgação científica? Olha aqui a primeira pontuação, a objetividade, isentando-se de traços pessoais. Veja que o autor do texto não fica se colocando diante do texto, como também por obedecer ao padrão formal da língua, ou seja, ele segue ali as normas gramaticais estabelecidas para segmento da língua portuguesa. Olha o exemplozinho que eu retirei do texto. Aqui tem, a pandemia do coronavírus, tal e tal, mostrar como está sendo objetivo o texto e como ele segue as regras gramaticais quanto à situação, uso de crase, a regência, a concordância, tudo ok aí, né? Outro ponto, recursos linguísticos de impessoalização. Gente, quando nós escrevemos, nós utilizamos de recursos para que esses recursos nos ajudem nos nossos objetivos comunicacionais, que nós estamos querendo comunicar com aquele texto, seja oral, seja escrito. Então, recursos de impessoalização, construção passivas, estratégias de indeterminação do sujeito, verbo na terceira pessoa do singular e primeira pessoa do plural. E aí, olha aqui para vocês entenderem melhor essa questão do verbo na terceira pessoa. Nós temos o singular, o plural, a primeira, a segunda, a terceira, tanto do singular como do plural.
Quando eu uso verbos que conjugam com a terceira pessoa ou com a primeira pessoa, aqui, eu tenho aí a impessoalização no texto. Eu vou ajudar para impessoalizar. E não usando o eu vou estar aí impessoalizando. Se você optar por escrever um texto em que a forma verbal esteja sendo usada na primeira pessoa, você está deixando o seu texto de forma pessoal. Então, tem que ter esse cuidado quando a finalidade do texto, quando você olha o gênero e o tipo textual, se ele não permite, se ele não é tão flexível a isso, então não use a primeira pessoa. No caso do nosso estudo agora, ó, olha só quem é aqui, ó, quem pessoaliza o uso da terceira pessoa do singular e da primeira pessoa do plural, gente. Isso vai conseguir deixar impessoal. Olha aqui um exemplo. A psicóloga social acredita, né? Ela acredita que é fundamental que nos apoiemos, já que nós temos os verbos apoiemos, conversemos, peçamos, que aí já vai levar para a primeira pessoa aqui do plural, certo? Vamos seguindo. A exemplificação, a comparação, a descrição, a definição, que eu já coloquei antes, né? Que é a característica do texto expositivo. Olha, em um dado momento do texto, a gente encontra lá uma definição do que é solidariedade orgânica, que aí vai ser uma característica. O outro ponto, ó, a função da citação de especialista. Isso é muito importante, gente, para o texto de divulgação científica. Olha, aqui, ó, especialista como fator de credibilidade. Vamos entender melhor. Quando eu uso a citação, é trazer para o texto a fala de outro profissional, de outra pessoa, para o que eu estou falando. E ele vai ser um especialista na área. Para marcar que eu coloquei a fala de outra pessoa, olha aqui, ó, o uso das aspas. As aspas indicam ali que eu tenho uma citação no meu texto. E para deixar claro que não é a fala de uma pessoa que está baseada em um achismo, em uma observação apenas empírica, aí ele coloca aqui, ó, ele vai dar crédito, porque ela é o quê? Uma professora e psicóloga. Aí depois veio o nome dela, né? Da pessoa Marília Veronese. Mas olha só, vinculou ela ao programa que ela está associada, porque isso vai também ajudar a dar maior credibilidade ao texto expositivo. Terminologias e conceitos próprios da área científica, é comum se encontrar. E aí nós vamos ter termos técnicos da área, né, linguagem científica. Nesse texto, nós vimos aí essa questão da solidariedade orgânica, que é um termo, né, científico da área da psicologia, um termo autocuidado muito usado, né, na psicologia também. O outro ponto. E ainda o quê? Verbos predominantemente no presente indicativo. Gente, lembra, verbos pertencem aqui a uma classe gramatical que indica a ação, processo ou estado. Então, os verbos eles podem se apresentar no presente, passado ou futuro, mas no caso do texto de divulgação científica, predominantemente no presente, certo? E do indicativo, que é o modo do verbo, o verbo indicando ali uma certeza. Olha os exemplos que eu retirei do texto: o verbo tem, observa, funciona, pondera. Esses verbos aqui, esses primeiros verbos, vejam que eles estão ok, gente, na terceira pessoa. Olha, terceira, deixa eu ver aqui. Vai ficar muito bom, não vamos lá. Terceira pessoa do singular, que impessoaliza ali o texto, né? Não fica um texto pessoal, vai ficar um texto pessoal. E os verbos somos estabelecemos que aqui vão marcar primeira pessoa do plural. Não é isso? Você lembra da tabelinha que eu mostrei? Pronto. Então, essas são algumas das características. E o texto científico, ele pode fazer uso de recursos verbais e não verbais. Gente, recursos verbais é o uso das palavras, sejam escritas ou faladas. E não verbais vai ser o quê? É o texto que ele vai trazer figuras para poder ali exemplificar, representar alguma informação, o uso ali de mapas, se for o caso, né, que tem a ver com o assunto, e seja melhor para que o leitor compreenda, gráficos, e também pode vir tabelas como recursos não verbais, entre outros também, certo, gente? Dentre outros recursos.
E aqui nós vamos ver o seguinte, porque essas imagens aí já façam associações. Nós vamos retratar agora um meio de circulação. Em que meio circula o texto de divulgação científica? Então, vejam só. Nós já vamos de cara aí esses elementos. São os jornais, nós vamos encontrar muito nos jornais, revistas, livros e no meio eletrônico. Por quê, gente? Olha, não segue um padrão rígido. Por quê? Ele atinge uma gama muito vasta de leitores, de telespectadores. E dependendo aí, nós vamos ter esse gênero tendo vários fatores influenciando a forma como ele vai se estruturar. Então vai depender do assunto. Olha, aqui, olha as partes negrito, ó. Dependendo do assunto, dependendo do público-alvo, que o próprio nome já diz, o público-alvo, o público que eu quero atingir. Não quer dizer que outras pessoas não irão ler ou ter acesso, mas eu faço pensando um pouco em específico. O emissor, que é quem produz, no caso pode ser o autor, né, do texto ali, e dependendo também do momento histórico, tudo isso vai influenciar na estrutura do texto. Mas, pensando em estrutura, nós já vimos que quanto à forma, não é? Vamos pensar aqui, ó, forma, nós vamos ter um texto, ó, na forma, um texto em prosa. Além disso, quando o texto ali em prosa, ele vai ter a presença de parágrafos organizando o texto. E esses parágrafos aí, no início, né, os primeiros parágrafos ali, o primeiro, o segundo, eles vão introduzir com a ideia, o assunto ali tratado, alguns conceitos. E aí vai seguir com os demais parágrafos, dando desenvolvimento à ideia, com as exemplificações, os dados que irão trazer para contribuir para o estudo divulgado. Lembrando que são dados que são passíveis de comprovação, porque é fonte de estudo e de pesquisa científica, e a conclusão, que pode tanto arrematar tudo o que foi falado no texto, ainda assim trazer uma ideia nova. Gente, nossa aula acabou. Foi isso. Muito obrigada. Fiquem bem. Um beijo. E qualquer dúvida vocês já sabem que podem entrar em contato. Tchau. Obrigada por terem ficado até aqui comigo assistindo essa aulinha de texto de divulgação científica.